ao segundo dia de programação do Arquitetando 2021 CAICOM. Evento promovido pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, este ano no formato itinerante. O evento está focado em disseminar ainda mais a atuação do arquiteto urbanista. O Arquitetando trouxe em sua programação serviços de atendimento técnico e jurídico, bem como as palestras que foram planejadas com a ajuda dos arquitetos aqui da região. Encerraremos logo mais o nosso evento com um coquetel após a caminhada. Gostaríamos de registrar a presença do gerente de fiscalização do CREA do Rio Grande do Norte, Eulison Arruda, obrigada, e o gerente da inspetoria CAICOM, Chiquinho. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso presidente do CAU-RN, Jefferson Souza. Boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los aqui na casa de vocês, né? E nós estamos aqui de passagem, né? Na casa de vocês, na casa dos caicoenses. É uma satisfação o Conselho de Arquitetura estar promovendo esse evento, né? O nosso fórum itinerante. Nós iniciamos desde a semana passada pela região oeste, estamos passando agora pela região Seridó, né? E a partir de amanhã vamos retornar para Natal, passando pela região do Trairi, onde faremos um evento parecido também na cidade de Santa Cruz. Queria agradecer a presença aqui dos companheiros do CREA, chefe do escritório, chefe da fiscalização. Nós somos conselhos parceiros, né? Inclusive nas fiscalizações, nós temos um convênio onde a gente consegue, dessa forma, evitar o dispêndio, inclusive, de recursos, né, para não irem duas equipes no mesmo lugar. E quando o CREA passa e vê alguma irregularidade, informa ao CAU, e quando o CAU passa e vê alguma irregularidade, também informa ao CREA. É muito boa essa parceria. Tá? Eu não vou me alongar, né, porque as estrelas da tarde serão as arquitetas Ana Zélia Moreira, caicoense, como também Lívia Nobre, né? E vão fazer uma apresentação sobre o patrimônio histórico da cidade de Caicó. Tá? Nós estamos com uma programação, né, após essas palestras, de fazer um percurso pela cidade, né, passando por alguns monumentos arquitetônicos de relevância, né, depois retornamos para cá, onde a gente encerra com um coquetel, inclusive com um artista caicoense. Está aqui nos aguardando. Eu gostaria também de fazer aqui um agradecimento especial à arquiteta Anita Alves, né, que nos deu aqui todo o apoio logístico, como sempre, né, o nosso contato, nossa ex-conselheira, né, e eu gostaria também que ela, se quisesse dizer alguma coisa, aproveitasse para você estar na sua casa, no momento do seu. Pode até declamar. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço então pela presença, por terem atendido ao chamado, lá no grupo. Vamos participar, que está muito bom e tal. Porque, assim, apesar de eu não ser mais CAU, eu acabo servindo de ponto entre o CAU, pelo meu contato já, e os profissionais da cidade. Ontem, eu não sei, infelizmente eu não sei o que foi todo, mas, assim, infelizmente tivemos pouca presença e tanto conteúdo palestra de extrema importância para o nosso dia a dia, do nosso trabalho diário. Acessibilidade e ATIS. ATIS é muito importante que a gente pesquise o que é ATIS. Não dá para a gente falar o que é, nem eu tenho que pesquisar também, mas foi uma possibilidade de trabalho muito boa, de vida, uma sequência de vida. Então, eu queria só dizer umas duas coisinhas. Hoje à tarde, depois do percurso, que vai ter um percurso com música, vai ter Antônio Filho Santoneiro tocando durante o percurso, e terminando com as explicações de Lívia, que de repente a gente pode criar uma nova tradição em Caicó de serenatas, né, André? Tá. A gente pode criar uma tradição de serenatas aqui pelo Centro Histórico. De repente a gente pode mostrar às pessoas da cidade a importância do Centro Histórico através de ações como essa. E após a caminhada, a gente volta para cá, que tem um coquetel de encerramento, e vamos ter a apresentação com artistas locais, como Bessie Prosa, que é Ludinha Túlio e Ícaro, ela é calungueira, é mamuneira,
Primeiro, depois vai se fazer um show de música pra gente. E mais um detalhe, tem cerveja fria. Então, muito obrigada, é só isso. Também não me alongar mais. Obrigada pela presença. Obrigada, Jefferson. A Anitta não continua conselheira porque não quer. Né? E ninguém. Você teria que dar o pesquisa aí. Mas a gente já está no início desde a fundação do CAU, inclusive eu fui conselheiro na UERJ, então já tem essa estrada aí de um longo tempo. Mas vocês que são novatos, né, que estão nos ouvindo agora, vão se preparando porque um dia a gente vai ter que abrir esse espaço para que vocês tomem conta desse conselho e o levem para frente. Bom, então boa tarde, muito obrigado e palavra com as palestrantes. Daremos início à palestra de hoje. Para falar sobre patrimônio, convidamos as arquitetas urbanistas Ana Zélia Moreira e Lívia Nobre. Ana Zélia é arquiteta urbanista e socióloga, doutora em educação e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dedica-se aos estudos de história e memória da educação brasileira, com foco na arquitetura escolar e patrimônio histórico, além da história do cangaço, história e memória de negros. Atualmente, aposentada do Serviço Público Estadual do RN, no qual atuou na área de arquitetura e engenharia da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, entre 1980 a 2015. Teve participação no IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, junto à equipe técnica na elaboração do diagnóstico socioambiental do gerenciamento costeiro do litoral oriental potiguar entre 1990 e 1998. Atuou na docência no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, no curso de especialização em Educação Ambiental e Patrimonial entre 2010 e 2015. E na condição de colaboradora voluntária no Núcleo de Documentação e Memória em 2019 a 2021. Representante do IAB-RN no Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente entre 94 e 98, representante também dos arquitetos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, nos períodos de 90 a 92 e 2006 a 2007. Conselheira da primeira gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo entre 2012 e 2014. Hoje é vice-presidente do CAU. Lívia é caicoense, arquiteta do Estúdio Novo, mestre em arquitetura pelo FRN e doutoranda em ambiente construído e patrimônio sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais, responsável pelo projeto e revista Arcaico, pesquisadora do patrimônio cultural e patrimônio arquitetônico não monumental, ou seja, temos muita coisa para ouvir dessas duas hoje. Sejam bem-vindas, Ana Zélia e Lívia. Boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos entre nossos colegas, conselhos, colegas arquitetos e urbanistas, nossos parceiros da CREA-RN e, mais do que acima de tudo, um espaço de educação pioneiro do Rio Grande do Norte, dentro da região de Itaipó, na Casa da Cultura, aqui onde emergiu toda a história da educação do Itaipó e do Sul. Vou tentar fazer uma explanação sobre o patrimônio, porque nós temos um caminho a percorrer, que a nossa caminhada vai ser um prolongamento que vamos fazer de referência aqui na nossa apresentação. Tomamos como ponto para traçar esse diálogo 3 aspectos: memória, identidade, patrimônio cultural, fazendo uma ponte com a demanda que os arquitetos e urbanistas apontaram para o evento do arquitetando, para o aspecto do patrimônio. Estamos apontando a nossa participação, a nossa gestão, que começamos agora em 2021, a nossa chapa foi eleita no exercício de 2021. Apesar da pandemia, nós entendemos vários pontos sobre a questão do aspecto
comissão temporária de patrimônio, composta por conselheiras e arquitetas colaboradoras. Então, estamos extrapolando o espaço da composição do CREA, agregando conselheiros nas questões do Rio Grande do Norte pertinentes ao patrimônio. Ao fato, nós estamos dispostos a esse diálogo e essa reflexão sobre o patrimônio, dentro da estrutura de trabalho de comissão de protocolo. Com a participação do Conselho de Cultura, que foi uma das nossas primeiras pautas, contato a presidência, visitar a FUNCAR, dizer, está acontecendo esse processo das discussões de patrimônio e não temos assento. Então, foi aberto um processo eleitoral, e eu e a colega Cíntia, que também atua na área de patrimônio, e são suplentes do Conselho Municipal de Cultura de Natal. Então, nós estamos, porque nós somos com eleição, nós estamos na suplência, mas os fatos que acontecem a gente está acompanhando e dando suporte ao Conselho de Cultura, que não tinha uma representação nem do CAL, nem de arquitetos na composição do Conselho. A Comissão de Permanente de Patrimônio Histórico do Sítio Mossoró também tem uma colega nossa do Conselho na representação em Mossoró. Ou seja, é uma representação, atuação, ação do CAU-FM. Um outro aspecto foi a seleção de fotografias do CAU-FM, que mais tarde vocês vão ver esse resultado do concurso, que foi expandido para o olhar do arquiteto urbanista para o patrimônio histórico e atributo todo o Rio Grande do Norte. Houve um período do edital de divulgação do concurso e os arquitetos que quisessem participar, e o resultado trouxemos de primeira mão para o arquiteto que quiser conhecer o resultado do concurso no aspecto do patrimônio. A série da TV CAL, toda quinta-feira, nós religiosamente esperamos nosso momento para assistir, merecia 20 minutos no máximo, temos uma programação, que é o programa Entre Linhas e a série Patrimônio, entrevista com profissionais, mediada pelas arquitetas Cíntia Viegas e Lívia Brito, que está com todo o suporte da assessoria de comunicação, de maquiagem, uma grande questão da quinta-feira. E as séries apresentadas maravilhosas. Anitta, assista aí. Anitta, veja aí. E isso a gente quer, gente, divulgar o nosso trabalho. Que temas foram trabalhados? Licenciamento para intervenções de identificação de valor patrimonial. Nós, arquitetas, Ilana Revoredo. Ilana não é conselheira, mas é arquiteta convidada da comissão temporária. E Adriana Castro. O valor patrimonial do Fórum dos Reis Magos, Cíntia Viegas, e a mediadora foi Lívia. Tombamento, Juana Cruz. Inventário como instrumento de proteção do patrimônio, Cíntia Viegas, quem foi a mediadora, Lívia. E intervenções e edificações históricas, sendo como entrevistado o engenheiro civil Alcio Pereira. E um outro programa, outro da edição do patrimônio, foi Identidade Cultural com a arquiteta Andréa. E na atividade que aconteceu no dia 27 de novembro, passo em traços, a caminhada desenhada no sítio histórico com várias entidades e o CAU participando também como promotor em Natal. E um arquitetando em Paulo Serra também o Fórum Patrimônio pelo professor José Cleuton Casimiro. Ou seja, foram pinceladas algumas atividades do CAU como Fórum Patrimônio para mostrar para vocês que a gente não está dormindo no ponto dessas nossas preocupações. E casou exatamente com o aspecto Paulo Serra e Caicó, que é a demanda da temática das palestras dos patrimônios, mais uma vez estamos reforçando que a gente está no cotidiano essas preocupações do patrimônio, nas nossas preocupações do campo. Todas as entrevistas são também. Agora, o que me chamou mais atenção foi quando a entrevistadora, quando a mediadora, Cíntia, entrevistou Andréa Costa
E ela pergunta o que é que podemos fazer para o processo de identificação seja observado pelos arquitetos. Então, a Andrea disse, é buscar a história. Temos múltiplas identidades, devemos conviver, fazer o poder e a diversidade é que vai nos buscar entender esta identidade cultural, né, em diversas áreas do cotidiano, e que o arquiteto é o promotor desse processo histórico que a cada dia se é construído. Então, todas altamente relevantes esses pontos das apresentações, dessas entrevistas e desses contatos que tivemos. Inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, que foram pontos das entrevistas do TVCAL, né? E outras formas de acautelamento e preservação são institutos de proteção do patrimônio cultural brasileiro previstos na Constituição, no artigo 216 da Constituição. Ou seja, as temáticas das nossas programações também têm esse elo de preocupação, porque são instrumentos de preservação. E uma questão interessante, são nossos colegas arquitetos que estão trabalhando essas temáticas no exercício do seu trabalho, ou no serviço público, ou em consultoria, ou no próprio trabalho local, essas temáticas. E fazemos essa pontuação da historiadora em arquitetura, Marina Asmer, e diz o protagonismo, a obra de arte ou da arquitetura, embora pertença a outro tempo e lugar, é em si mesma um testemunho histórico principal, imprescindível, e que reúne em si os dados mais significativos para o seu conhecimento. Há um suporte físico sobre o qual os seus estudos estavam baseados, que está presente diante do historiador. Nosso tema tem para dar um up no nosso. O pessoal lá de trás está reclamando que não está te ouvindo. Vamos ouvir. Ou seja... Peraí. Um minuto. Lídia já disse, olha, o sol está esfriando. O sol está esfriando. O sol esfriando, a gente vai para a caminhada. Então eu tenho que acelerar aqui. O sol está esfriando. Continuando o pensamento da arquiteta historiadora, né? Há um suporte físico sobre o qual os seus estudos estarão baseados, que está presente diante do historiador, que seja o edifício, área urbana, desenho, croquis, projeto, todos os objetos que não requerem reconstrução por parte do historiador. O que a historiadora de arquitetura está dizendo? Que para o historiador, nós temos aqui um historiador, André Vicente, que o objeto para o historiador tem que ser construído, né? Uma prática, né? Uma biografia, toda a produção historiográfica tem que ser construída pelo historiador. Mas o que a arquiteta está dizendo, que a materialidade da arquitetura é visível. Nós estamos num espaço construído que eu posso pegar, eu posso medir aqui a largura dessa parede, o material. Então, a edificação e a obra de arte já é a própria materialidade. É diferente de uma biografia que você tem que buscar o dado e com as orientações que você vai construindo. A arquitetura já está visível, né? É palpável. Então, esse é o aspecto que a historiadora da arquitetura traz como nossa reflexão. E como objetivo para essa nossa apresentação, vou fazer uma tentativa de expor uma reflexão teórica das interfaces estabelecidas entre memória, identidade e patrimônio, por entender que esses conceitos são expressos nas iniciativas contemporâneas que visam a valorização do patrimônio cultural. Começando pelo conceito e o que está pontuado na Constituição Federal. O patrimônio cultural brasileiro constitui os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação,
a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isto está pontuado no artigo 16 da Constituição Brasileira. Ou seja, tudo que a nossa colega arquiteta, lá no TVCAL, estava dizendo que é um processo construído, né, identidade é um processo construído na diversidade, está expresso no artigo. E, tomando o que está pontuado da questão da equidade e da memória, nós estamos na tentativa desse diálogo aqui nesta tarde. E, indo mais um pouco no detalhamento desse artigo, tem que as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver. Estava até pouco tempo conversando com a prima da nossa colega Meliciana, que faz doce seco, e ela estava me dizendo, o modo de fazer doce seco é assim. Ela é sobrinha das Cafumbó, que todas nós aqui conhecemos. Então, o modo de fazer doce seco é patrimônio de quem faz. Não é só a materialidade, mas o modo de fazer, de expressar, é patrimônio que está com o respaldo da Constituição brasileira. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais. Nós estamos num espaço que é patrimônio cultural dos catarinenses, dos potiguares e brasileiros. Os conjuntos urbanísticos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A Constituição Brasileira de 88 enfatiza o conceito de patrimônio e estabelece competência comum da União, dos estados e municípios. Então, a sociedade e os entes federados são responsáveis por a conservação do patrimônio cultural brasileiro. O conceito de cultura é um processo dinâmico, segundo Ana Solange, que é um trabalho de dissertação de mestrado. Ela traz como esse conceito é um processo dinâmico de socialização, transmitindo de geração em geração o que se aprende no tempo presente e o que se criou no passado para recriar no futuro. Nesse processo, o indivíduo constrói a sua própria identidade. Ou seja, o conceito de cultura é de reconstrução constantemente. Né? Patrimônio cultural é comum associar o termo aos conceitos de memória e identidade, uma vez que entendemos o patrimônio cultural como locus privilegiado, onde as memórias e as identidades adquirem materialidade. A memória individual, de falar, da edificação. Então, as memórias são construídas e insere-se como patrimônio cultural. Sandra Pellegrini faz referência desse conceito. Para Pellegrini, as noções de patrimônio cultural estão vinculadas às de lembrança e de memória, considerando-as primordiais para as ações patrimoniais, uma vez que os bens culturais são preservados em função da relação que mantém com as entidades culturais. Ou seja, patrimônio está estritamente relacionado à questão da memória, a memória individual e coletiva. E trazendo na relação patrimônio, também se refere popularmente, além de como os bens produzidos pelos nossos antepassados, que resultam de uma experiência e memória coletiva e individual. Essa memória coletiva e individual é herança cultural adquirida que colabora com a construção da história de uma comunidade, de uma cidade, de um país e do passado da história, da sociedade. Ou seja, as memórias individuais e coletivas, elas são construídas, né, e levando a uma identificação cultural. E assume esse papel dessas memórias como primordial para a construção da formação de identidade, como também a formação de grupos nas categorias sociais e no resgate da memória, estabelecendo assim o elo entre o cidadão e suas raízes. Dessa forma, sua preservação é fundamental, tratando ao desenvolvimento cultural de um povo, uma vez que reflete a sua formação cultural. Nós andamos nesse espaço, nós observamos várias expressões culturais, né, aqui, e é uma identidade. Por isso que a nossa colega Andréia, na entrevista, ela disse, são várias identidades
são múltiplas, não existe uma identidade. Aqui em Caicó e nesse espaço nós temos várias identidades. É aqui exatamente o que vem combinar com o pensamento do Pericles sobre a questão das memórias e da identidade cultural. E por que preservar? Precisamos preservar para garantir que a sociedade tenha a oportunidade de conhecer sua própria história. E de outros por meio do patrimônio material e imaterial, arquitetônico, edificado, arqueológico, artístico, religioso e da humanidade. Não é só ter a materialidade, mas precisamos conhecer a história desta edificação, quem passou aqui, quais foram os fatos que aconteceram, em que contexto local, nacional e internacional. Então, conhecer a história desta edificação é envolver vários atores num contexto histórico que, dessa forma, a história é construída, a memória é construída. Hoje eu estava fazendo referência aqui, que a cada ano e a cada vez que a gente vem, que eu venho a Caicó, eu reconstruo a minha memória e a minha identidade com bordado, com as diversas atividades que eu tive aqui. Então, é como realimentar, né, André? Você que é historiador, eu realimento. E em eu estar, eu estou fazendo. Se eu me ausento, as minhas lembranças também vão apagando. Né? Por que eu não me lembro mais desse fato? Porque também eu estou distanciada. E a realimentação da memória é reviver, repensar, conversar, e vou retroagindo, alimentando esse aspecto. Educação patrimonial é um aspecto colocando que como mecanismo de conservação, de preservação dessa memória. Como um instrumento de alfabetização cultural, como proposta interdisciplinar de ensino objetivando a valorização e conservação do patrimônio histórico e cultural, na perspectiva que os estudantes sejam levados a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural. Então, observamos que somente um dos aspectos mais fortes para que a sociedade conheça essa história e se aproprie e aperfeiçoe essa memória é através da educação ambiental. E a educação é um espaço essencial para que aconteça que haja essa possibilidade. Ou seja, uma das várias iniciativas visando a salvaguarda dos bens patrimoniais é a educação patrimonial. O vínculo estabelecido, segundo o Legoff, possa tornar afetivo, que possibilite a esses alunos passem a se enxergarem como sujeitos da história, que possui, assim como direitos, também deveres para a sua localidade. Ou seja, na medida que acontece o aprendizado, né, a aprendizagem na educação patrimonial, a apropriação, o conhecimento da história e a questão do pertencimento passa por esse aspecto, né, da educação patrimonial. E memória, popularmente, pode ser entendida como a capacidade que o ser humano tem de conservar e relembrar experiências e informações relacionadas ao passado, sendo estas parte de processo de interação de cada indivíduo com o meio. A partir do início do século XX, houve toda uma alteração do entendimento da preocupação do conceito de memória, que passou a ser definido como um fenômeno coletivo e social, e que, de acordo com Maurice Robach, na medida em que as relações entre os indivíduos são estabelecidas pelas formas em que os mesmos interagem entre si, através dos aspectos socioculturais, como, por exemplo, nos ambientes familiar, profissional, político, religioso, entre outros, tais elementos são fundamentais para a construção das memórias e, consequentemente, da história destes indivíduos. Ou seja, a cada atividade que acontece neste ambiente e o conversar sobre determinada manifestação cultural, expressão, a memória individual e coletiva vai sendo construída. Né? Isso aí é que o autor vem trazer, conservando e relembrando as experiências de informação. Ou seja, a memória é uma construção. O passado é passado,
não é história. Memória não é história, mas o objeto da história é que é cada dia reconstruído, assim, no aspecto historiográfico. Para Legoff, a memória, por conservar certas informações, contribui para que o passado não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por capacitar o homem a atualizar impressões ou informações passadas, fazendo com que a história se eternize na consciência humana. O passado só permanece vivo através de trabalho de síntese da memória, que nos dão a oportunidade de revivê-los a partir do momento em que o indivíduo passa a compartilhar suas experiências, tomando com isso a memória viva. Então, é uma retroalimentação, como já foi referenciado. E os elementos constituintes da memória, para o outro autor, que foi a proposição trazer autores da história, que fazem referência à história, à memória e patrimônio, Pollack vem dizer que a memória, tanto individual como coletiva, assume o caráter mutante, ou seja, ele modifica. Tais elementos variáveis são especialmente episódios vividos pessoalmente ou pelo grupo no qual a pessoa se relaciona. A memória também pode sofrer mudanças dependendo do momento em que ela está sendo abordada. Os elementos constitutivos da memória, acontecimentos, pessoas e lugares, constituem a memória. Por exemplo, os acontecimentos podem ser vividos pessoalmente ou acontecimentos vividos por tabela, ou seja, com mais de uma pessoa. De pessoas podem ser categorizadas por personagens encontradas durante a vida e também vividas indiretamente ou por tabela. E lugares de memória, lugares de comemoração, que ficam marcados na memória pública do indivíduo, os vestígios datados da memória. Ou seja, com certeza nós vamos ter esses três aspectos aqui nessa tarde. Nesse espaço, com as pessoas que nós estamos, né, e o acontecimento que nós estamos realizando, que é um evento do CAU. Então, isso vai ficar, possivelmente, na memória de cada um de nós e na memória do grupo dos arquitetos e da comunidade, da sociedade caicoense. Esses critérios, conhecidos direta ou indiretamente, podem claramente dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente fundamentados em fatos concretos. Mas pode se tratar também de projeção de outros eventos. A memória é essencial na percepção de si e dos outros. Dessa maneira, ela participa como resultado de um trabalho de organização e de seleção daquilo que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência, ou seja, de identidade. Ou seja, eu posso possivelmente esquecer o fato, mas André, nesse ambiente, pode se lembrar. Então, o apagar da memória também faz parte. Não me lembro disso. Foi algo que não me deixou como positivo. Isso é possível no registro da memória. E trazemos imagens que foi da nossa caminhada, que exemplifica o que foi colocado aqui. Halbach, em seu livro A Memória Coletiva, menciona duas categorias de memória. Memória individual, o primeiro testemunho a que se pudermos recorrer será sempre nosso. Eu tenho a memória. Mas como Halbach trabalha a questão da memória no coletivo, ele vai dizer que é comum, é como se estivesse diante de muitos testemunhos. Esta imagem dessa criança fui eu que fotografei na caminhada no dia 27 de 11, da caminhada desenhada em Natal, no sítio histórico, e eu pedi autorização ao pai deles, né, para registrar. Esta criança, ele está desenhando uma figura dele, ele está no mundo dele, é um bonequinho, né, que depois a gente viu o que ele estava. Mas ele também estava em um grupo. Temos outra imagem de outro local, que em frente à Assembleia Legislativa, podemos perceber, por exemplo, o nosso gerente do CAU, Hector, conversando com a colega, balançando assim o pé. As lembranças dele, só a ele detém. Mas ele estava no conjunto e alguém que ele esteja, ou possivelmente Lília, está ali, vai lembrar o que Glauco estava conversando com ele. Então, tem uma memória individual, mas também coletiva. Nós estamos num espaço, né, numa área de Natal, num momento e com personagens. A memória coletiva e individual, se o momento, quando segunda-feira a gente chegar no carro e for rememorar e sair,
as nossas lembranças vão ser a construção desse fato com esses personagens. Da mesma forma, os arquitetos e estudantes estavam desenhando. Eu posso também me lembrar desses momentos. Então, esses são exemplos, são imagens que remetem à nossa reflexão teórica sobre memória. Considerando que o indivíduo nunca está sozinho, mesmo os acontecimentos vividos solitariamente são percebidos enquanto lembranças que permanecem coletivas. Para Robache, a memória individual é construída a partir da memória coletiva, visto que, se rememorar uma lembrança ou confirmá-la, não se fazem necessários testemunhos, no sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob a mesma forma material. E trazemos uma frase que eu gosto muito, que foi fechei a minha defesa de doutorado, que é dita de Monteiro Lobato a Anísio Teixeira: os sonhos não se realizam em que primeiro se armem os andaimes. E uma construção em andaimes pela imaginação e amor para ser compreendida. Eu acho que tem muito a ver com arquitetura, tem muito a ver com patrimônio, né? Então, nós precisamos construir nossos andaimes em defesa, na preocupação do patrimônio, naquilo que é muito caro na nossa função como arquiteto, como construtor e presente na sociedade. Estamos com as referências aí para a apresentação e muito obrigada. Fazendo uma ponte com a expressão da materialidade do patrimônio, vamos convidar o historiador André Vicente para presentear ao CAU-RN e entregar ao presidente Jefferson uma representação simbólica da arte dos caicoenses e obra de arte de André Vicente. E, por mais simbólico de Caicó, né, pintado por André, o exemplar do mercado público de Caicó. Você prefere tirar resolver? Está falando, André? Eu fiz. Boa tarde, pessoal. Alguns aqui eu conheço, outros não, mas meu nome é André Vicente, eu sou natural do Caicó e trabalho com artes plásticas desde a minha tenra infância, embora tenha seguido o caminho da história, né, no que se trata de... Eu tenho esse plástico para você, tá falando? Então, eu fiz uma série sobre a cidade, pegando alguns detalhes da arquitetura da cidade que eu acho muito interessante e provocativa. E são elementos que estão sumindo das nossas vistas, né? Agora com essa nova onda de construção e de modernidade que se entende sem preservar a história, o que é o mais perigoso, dentro de tudo isso que a Ana Zé falou. Então eu resolvi capturar algumas imagens que eu acho que são muito, muito caras para a cidade, que estão desaparecendo. Em particular, esse do frontão do mercado público é uma coisa muito curiosa, que também estava dentro da fala de Ana Zélia, quando ela fala que a gente vai fazer um percurso na cidade, aqui ao redor, para ver alguns pontos da cidade. Eu acho que ele falou também de que às vezes as próprias pessoas não reconhecem. E na Avenida Seridó, por exemplo, no mercado público, lá no frontão, nós temos aqui esses fins de Hermes, que quase ninguém sabe. E uma vez, eu escutei alguém falando assim, quando eu mostrei os trabalhos e falei desses fins de Hermes no mercado. Hermes é o personagem, o deus da mitologia grega, né, que vive da terra para o Olimpo, levando a mensagem dos mortais até os deuses, né, como andam os mortais. E também é o senhor do comércio, o senhor da comunicação. E quando eu falei isso, a pessoa disse: nunca vi a cabeça daquela mulher lá, não, nunca tinha visto. E eu falei: gente, eu acho que a gente está precisando de uma aula no campo, entre os arquitetos, as pessoas como Ney Douglas, eu sou aqui da cidade, vocês que militam nessa área,
historiadores, para informar essa população e também a gente trazer outras informações. Aí eu vou tentar ser rápido, mas eu preciso falar. Eu trabalho hoje nas minhas pesquisas, pesquisando a questão da religiosidade afro-brasileira, né? Então eu trabalho com os orixás e tal, descobri esse linha aí. Então eu descobri que Hermes e Exu, por exemplo, Exu da religiosidade iorubá, tem uma similitude muito grande, porque Exu é justamente ao contrário da demonização que foi feita sobre ele. Ele é esse que faz a ponte entre mortais, entre os homens, né, as pessoas que estão vivas, e vai até o Orum, onde moram os deuses, os orixás, e leva as informações. Olha, lá não está nada bem, nós estamos numa situação complicada, o país está abandonado e a cidade está se destruindo. Então é Exu que leva essas informações até Olorum. Então ele seria o nosso Hermes, que deveria estar lá. E por ser o Brasil formado por gente preta, onde essa gente trouxe toda uma carga de cultura, de religiosidade e de construção deste país, e que não é mostrada. E nós temos aqui, por exemplo, eu fosse dar uma aula de história para falar desse patrimônio, eu falaria trazendo o que eu estou dizendo agora, que nós trazemos, por exemplo, o estrangeirismo europeu nas nossas formas, nas nossas linhas, e nós esquecemos também que nós somos africanos. De alguma forma, nós estamos aqui com o sangue africano correndo em nossas veias e a gente não lembra disso, né? Então, eu gosto de Caicó, mas lá estou lamentando o que Caicó está passando e suas perdas. Peço a vocês, daqui de Caicó especificamente, que são dessa área específica, e que são portadores dessa voz, desse conhecimento. Eu não tenho conhecimento, eu tenho conhecimento histórico um pouco, do conhecimento da história, mas não do que se trata da arquitetura em si, né? Então vocês podem falar com mais precisão para que a cidade não seja toda demolida, acabada. E eu vi esses dias num blog, numa página da internet, alguém com uma iniciativa muito bacana, está colocando fotos da cidade antiga, né? Pessoas, de lugares e tal, e eu foco nos lugares. Isso eu conheci. E esses dias eu andando por Caicó, eu vi uma casa que eu vi na fotografia, e eu fiquei procurando, eu não lembro dela, era do meu período, eu sou de 72, então eu fiquei procurando, eu não consigo mais lembrar. É impressionante como, por exemplo, essas novas construções, elas conseguem sepultar as antigas. Né? Não é só para quem não conheceu, como os mais jovens, que não conheceram, então eles viram uma fotografia ou o mais velho que diz, olha, aqui era assim, era assado, como o cinema o Cine Rio Branco, que era um espetáculo, e virou Caixa Econômica. Mas você não consegue mais olhar para aquilo e se lembrar, eu não consegui mais lembrar como era aquela construção. Eu sei que era uma coisa que me impressionava, porque quando eu olhei eu fiquei pensando, nossa, eu vi na fotografia, relembrei, mas quando eu cheguei no local eu não consegui mais construir aquilo, vai se apagando. Então isso acontece com a memória da cidade, a memória do país, né? E assim sucessivamente. Então, aqui estamos lhe presenteando com esse desenho, com essa figura do mercado. Eu espero que possa lhe agradar e que a gente possa também preservar de alguma forma alguns traços das nossas mentes e passar para os mais jovens. Então, obrigado pela participação e uma satisfação muito grande. O CAL Rio Grande do Norte agradece, né, essa bela obra de arte, né, e a nossa sede lá em Natal, ela em breve passará por uma reforma. E pode ter certeza que a sua obra de arte ganhará uma posição de destaque, um local de destaque na nossa sede. Tá? O que você falou realmente é uma preocupação nossa, de todos os arquitetos, todos que vivem as cidades e têm essa preocupação com a questão da preservação do patrimônio histórico, né? A gente vê edificações representativas sendo demolidas, né? Não só aqui, sem todo o Brasil, né? E quando a gente sabe, muitas vezes, sabe no dia seguinte, que a demolição ocorre normalmente à noite. Né? Só para vocês terem uma ideia, Natal está passando pela revisão do plano diretor, e na CEMURG, que é o órgão licenciador das obras, em função de uma esperança de que os índices sejam alterados, a quantidade de processos de demolição que entrou na CEMURG nesses últimos 60 dias
certo? É uma coisa assim absurda. E quando a gente fala em demolição, está entrando edificações recentes, antigas, muito antigas, tá certo? Apagando completamente a história, né? Natal tem uma característica que eu acho que é uma coisa assim que não deve ser seguida. Toda edificação antiga em Natal ela é demolida para dar lugar a uma farmácia. Temos cruzamentos lá que são 4 farmácias. Eu não sei como é aquilo, eu não sei como é que a farmácia dá lucro. Porque é os 4 cantos da esquina são 4 farmácias. Tá? Eu acho que é um estudo de mercado a ser feito, né, por como é que se dá lucro drogarias, farmácias e drogarias. Tá? Porque são normalmente pontos em locais nobres, portanto caros, né? Gasta-se uma fortuna para se fazer uma reforma, uma caixa envidraçada, e a história simplesmente desaparece. Agora, nós arquitetos também temos que chamar a atenção para isso. E muitas vezes mostrar aos empreendedores que não é demolindo aquele imóvel e projetando uma caixa de vidro que ele vai ganhar mais ou menos dinheiro. Você pode muito bem fazer a reforma, permanecer com a caixa mural e fazer a reforma interna. Isso é uma das correntes de quem defende o patrimônio. E aí você rentabiliza o seu imóvel. Você, inclusive, passa a ser o quê? Um ponto de referência. É aquela farmácia que tem a fachada, as pessoas talvez não saibam dizer qual estilo arquitetônico, mas vai dizer fachada antiga. E ela começa a se diferenciar das demais. Eu costumo dizer, a gente normalmente atravessa o Atlântico e vai observar e vai admirar Lisboa ou Paris. Ninguém vai para Lisboa ou Paris observar edifícios de concreto e vidro. Vai-se exatamente para as regiões onde você tem a arquitetura colonial, que é em Lisboa muito forte, né? E na França você vai para os bairros boêmios, que normalmente são edificações históricas. Então, por que é que a gente não preserva isso na Ribeira, em Natal? Por que é que a gente não preserva isso nas edificações aqui em Caicó? Né? Nós temos aqui, vai ser a próxima palestra, que é a Lívia Nobre, que é daqui de Caicó. Ela tem um trabalho belíssimo e vocês vão ver que há possibilidade, sim, de se fazer tudo isso. Né? E aquela ideia de que aquele imóvel que vem a ser tombado é um passivo, isso é uma ideia errada. Esse imóvel, ele é um ativo e pode transformar num ativo rentável. É só ele ser reformado, ser adequado a outras atividades, né? E ele passar a ser rentável também. Então, eu sempre conclamo os colegas arquitetos, engenheiros, tá? E a comunidade em geral, para que olhe com carinho para esse patrimônio construído, que relata a história, inclusive, do pai dele, né? Do tio dele, né? Dos antepassados, de toda uma sociedade. Ok? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo presente. Você não quer a gente fazer a passeio e voltar e assistir a palestra? Vai estar à noite já, e muita gente que veio para o passeio já está aqui há meia hora esperando lá. Vocês que sabem. Por mim, Que acha? Votação, faça uma votação. quem acha que é melhor a gente sair logo para dar essa volta e depois voltar e ver a palestra? Mas não. Eu acho que a Jota vai lá. Vamos. Eu demorei muito. Ou devia ter sido mais rápido.